Isso daí nos leva ao nosso último tópico, que é a questão do 1º de maio. Né? 1º de maio, nós temos que dizer aqui muito claramente, que foi programado pela esquerda, pelo bloco da esquerda, PT, PCdoB, eu não sei mais quem, não sei se o pessoal participa aí, deve participar e tal, e outros. É assim, não vai haver nenhum ato público, porque lógico, né? A salvação dos brasileiros, os 370 mil brasileiros que já morreram, que o digam, né? É ficar em casa, não fazer nada e esperar pelo melhor. Né? E nesse sentido nós não podemos absolutamente duvidar de que tudo está indo muito bem. Né? Logo nós teremos 400 mil e quem sabe a gente consiga um número bem redondo, como 500 mil mortos pela pandemia, mas tá tudo em ordem, porque os governadores científicos, os prefeitos científicos estão fazendo lockdown, e isso daí está transformando o Brasil num lugar seguro para a população. Então não podemos sair à rua, temos que esperar, né, pela boa vontade da humanidade, temos que esperar pela boa vontade do imperialismo. O Biden, que é muito humanitário, juntamente com os governos europeus, monopolizaram a vacina e vão vacinar os norte-americanos. Enquanto isso, a gente aqui morre, lógico. O que é que poderia caber mais do que morrer para um país que é uma verdadeira senzala dos norte-americanos, né? Os que acham que o Biden é uma pessoa que luta contra o racismo deveriam levar em consideração esse tipo de atitude, né? Qualquer pessoa com um pingo, não vou dizer assim com toneladas, né? Com 1 miligrama de espírito humanitário, falaria, não, vamos montar um plano aqui para atender os países pobres, etc. e tal, com a vacina. Vamos montar um plano mundial e tal, que logicamente nós estamos vendo o que está acontecendo, né? O plano mundial. Brasil rumo a 500 mil de pessoas mortas e está tudo muito bem porque nós estamos em casa. Né? E não podemos sair à rua, não podemos fazer manifestação, porque não é necessário. Para que manifestação? Manifestação porque nós estamos caminhando para os 500 mil mortos, 500 mil de brasileiros mortos, que é um número maior do que a população da maioria das cidades do país. Que importância tem isso daí? Porque dezenas de milhões de pessoas estão passando fome. Vamos doar alimentos. Tá? Vamos doar aí se todo mundo doar uma lata de leite ninho, aí acabou a fome brasileira. Vamos viver nesse mundo. Inclusive, nós temos que dizer que esse mundo da esquerda, ele é um mundo maravilhoso, porque tudo é bom nesse mundo. Até o Rodrigo Maia é bom, o Dória é bom nesse mundo. Né? Não tem aquelas histórias que tem um mundo paralelo, num mundo o cidadão é vilão, no outro mundo ele é humanitário. Esse é a esquerda. Eu não sei como, vive nesse segundo mundo, mas eles se comunicam aqui, né? Então, no mundo da esquerda, o Dória é um cientista, um humanitário. O Boulos, por exemplo, elogiou, né, todo o esforço do Dória para conter a pandemia. Tudo bem. Nos hospitais de São Paulo, não tem nem máscara para o cidadão respirar. Mas isso daí transforma o Dória num mau governante? Não, de jeito nenhum. É um pequeno problema. Se você morrer sufocado, deve ser... Eu nunca passei por essa experiência, mas deve ser uma das experiências mais terríveis que um ser humano pode passar, morrer sufocado. Se você morrer sufocado, qual que é o problema? Muda o caráter científico do Dória? Num debate que eu fiz no DCM, na quinta-feira, eu falei que é uma coisa óbvia, inclusive, qualquer pessoa com mínimo de senso crítico deveria saber disso daí. Que os governos municipais, estaduais e outros, eles tiveram quase um ano e meio para se preparar para essa situação do colapso dos hospitais. O que eles fizeram nesse um ano e meio? Nada.
Eles torceram, eles provavelmente até rezaram, alguns que são suficientemente hipócritas para rezar. Porque agir, eles não agiram. Aí uma pessoa, no meio da discussão, mandou uma mensagem, né, falando o seguinte: não é o Dória que tem que comprar equipamento de respiração, é o Bolsonaro. Porque tem isso daí. Nesse mundo, o único vilão é o Bolsonaro. Tem um único vilão nesse mundo. O Biden é maravilhoso. O Trump já não é vilão porque ele foi encostado, não está mais no governo. O Biden é maravilhoso. O Macron é uma coisa linda. Os franceses não concordam, mas a esquerda brasileira com certeza concorda. Né? O Dória, os governadores todos que massacram a população e tudo mais, são lindos, maravilhosos. Prefeitos, todo mundo é maravilhoso. Só o Bolsonaro é vilão. É um conto da carochinha, é um conto de fadas isso daí. O que esses governos... A pessoa falou, quem tem que comprar respirador é o Bolsonaro. Se você é governador do estado, você vai lá e compra o respirador, pô. O que te impede? Se um hospital particular pode comprar o respirador. O Dória, inclusive, para fazer figuração, comprou alguns, mas não comprou o suficiente. Na maioria dos lugares está faltando o respirador, o pessoal está morrendo sufocado. Qual é o motivo pelo qual o pessoal está morrendo sufocado? Economia de dinheiro. Com certeza ali o secretário das Finanças, numa reunião, falou: se a gente comprar tudo isso daí, pode ficar tudo parado e é um prejuízo. Então, economizaram. E agora o pessoal morre sufocado. É quase que assim um assassinato em primeiro grau isso daí. Né? Quase que um assassinato em primeiro grau. Bolsonaro é genocida? Sem dúvida nenhuma. A única coisa que a gente tem que dizer é que ele não é o único genocida. Então, como a situação está tão maravilhosa, com todo mundo aí levando na cabeça, a esquerda, logicamente, que pode ficar tranquila. Para que sair à rua, gente? Vai espalhar o vírus. Né? Se você for às 6 horas da manhã, nas principais estações de metrô, de ônibus e de trem de São Paulo, você vai ver como não se espalha o vírus. Junta-se uma multidão ali que parece, qualquer ato público é fichinha perto daquela multidão. E não é que ela se junta no dia 1º de maio, ela se junta no dia 1º do mês, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, até o último dia do mês, e depois começa tudo no mês que vem. E ela não se junta só 2 horas para fazer o ato de 1º de maio, ela se junta durante o dia inteirinho. Não são milhares de pessoas que a gente poderia levar num ato de 1º de maio, são milhões de pessoas. Só em São Paulo, capital. As empresas de ônibus, inclusive, no esforço, né, de conter a pandemia, porque finalmente é um esforço muito grande de todo mundo, diminuíram o número de ônibus, porque isso daí leva a que os ônibus fiquem mais lotados. Então, deve haver uma teoria científica que nós não conhecemos, que é assim: quando você aglomera 1000, o vírus explode. Quando você aglomera 10 milhões, o vírus fica neutralizado, acho que pelo medo do número de pessoas que estão aglomeradas ali. Vai entender o pensamento científico da nossa esquerda. Quer dizer, não há problema nenhum, está tudo tranquilo, fique em casa. De preferência, feche bem o portão do prédio onde você mora, porque de repente um dia os mendigos que estão ocupando todas as ruas de São Paulo em uma escala geométrica, numa escala de expansão geométrica, vão atacar o seu prédio lá e vão entrar na sua casa sem máscara e vão roubar toda a sua comida e ainda vão te dar uma paulada na cabeça. Então, fique em casa, mas muito cuidado com o portão. Depois o pessoal vai reclamar, logicamente, do aumento da criminalidade, né? Por que vai ter crime?
só porque tem dezenas de milhões de pessoas à beira de morrer de fome, a hora que o pessoal saquear o supermercado, o que é que os bem-pensantes de esquerda e de direita vão fazer? Ah, mas ele não roubou um saco de arroz, ele roubou uma televisão. Bom, se for para saquear um supermercado, rouba o saco de arroz e aproveita e rouba também a televisão. Lógico. Né? Até porque a televisão você pode vender e comprar mais uns 3 ou 4 sacos de arroz. Não é assim que funciona o negócio? Se o pessoal queimar ônibus, queimar empresas, quebrar o vidro dos bancos e das lojas, vamos lembrar que a política para esse pessoal era fique em casa. Aí acontece que uma parte do pessoal fala, eu não tenho nem casa para morar, como é que eu vou ficar em casa? Então a política para eles seria fique na rua. Né? É uma coisa assim, eu sinceramente, eu já vi muita loucura da esquerda brasileira, já vi de tudo. Já vi o pessoal apoiar o Itamar Franco, falar que a ditadura era democrática e tudo quanto é loucura. Agora, igual o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, onde você tem 500 mil pessoas a ponto de morrer e o pessoal não quer se manifestar contra o sistema político, nem contra o Bolsonaro, que eles dizem que é o super vilão da história, eles querem se mobilizar. Não dá para entender. Aí o que a esquerda decidiu fazer? O que vai acontecer nesse universo paralelo, encantado e maravilhoso? Estão chamando não vou chamar de ato, porque eu acho que é um descaso, é um escárnio, é uma palhaçada. Estão fazendo um evento virtual, que é para justamente as pessoas que ficam em casa, né? Não sei se eles vão colocar telão ali no centro da cidade, para que aquela multidão de mendigos que tem no centro da cidade veja o ato também, não sei. Mas acho que não, porque para colocar o telão, você teria que sair de casa. Então, como o pessoal não vai sair de casa, não vai colocar o telão ali. Né? Vai ser só para a pessoa, o mendigo não vai ver, o pessoal que está morrendo de fome não vai ver, e assim por diante. E não é só isso. Vai ser um grande congraçamento nacional. Não vai participar só a esquerda e os sindicatos. Bom, logicamente que vão convidar as pseudo-centrais sindicais, como a Força Sindical, que apoiou o golpe de Estado. A atual direção da CUT tem um amor pela Força Sindical e pelos outros restolhos aí do movimento sindical que ninguém consegue entender. Por que eu digo que ninguém consegue entender? Porque muita gente pensa assim, é preciso somar tudo, né? Mas nunca parou para pensar que determinadas somas não somam. Por exemplo, se você somar a água com o fogo, não soma nada. Né? A água apaga o fogo, um é contra o outro. Né? Nem tudo pode ser somado. Né? Há pessoas que acreditam no funcionamento universal da soma. Talvez porque eles de matemática só conheçam as 4 operações, ou talvez nem conheçam as 4, só conheçam a mesma operação de soma. Né? Então, como eles têm essa mentalidade, né? Eles querem somar tudo. Então, convidaram, né, uma das pessoas mais maravilhosas que o Brasil já conheceu até hoje, ou seja, o nosso querido ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Por que é importante chamar o Fernando Henrique Cardoso? Porque o Fernando Henrique Cardoso ele é um símbolo daquilo que o Brasil se transformou nos dias de hoje. Tudo que a gente conhece do Brasil, da pobreza inacreditável a que foi reduzida a nossa população, o fechamento de empresas, né, o desaparecimento de milhões de empregos, a liquidação de empresas estatais e a venda de empresas estatais para o capital estrangeiro, tudo isso é obra desse homem maravilhoso. Por exemplo, a Petrobras. Você vai na Venezuela, qualquer que seja o defeito da administração venezuelana do petróleo, o petróleo serve os interesses do país.
O petróleo brasileiro não, que é uma quantidade de petróleo muito grande. Serve os interesses de uns ricaços que não servem para nada, que não valem o feijão que comem, em Nova York, que não fazem nada e ficam apostando dinheiro na Bolsa de Valores. E a Petrobras é uma das apostas mais seguras, porque aqui tem muito petróleo. Então, o petróleo está aqui do lado, né? Por exemplo, no litoral paulista tem a maior jazida de petróleo do pré-sal. Seria nossa, digamos assim, dos brasileiros. Quem que ganha dinheiro com isso? Os trabalhadores da Petrobras ganham um salário de fome. Os brasileiros não veem a cara do lucro, nada. Recebe aí um royalty, que é uma mixaria. Quer dizer, a riqueza do solo brasileiro serve para alimentar uns almofadinhas, uns granfinos lá, super idiotas, que não valem nada, que não valem o saco de feijão, enquanto que o povo aqui está morrendo de fome. Quem foi o grande articulador disso daí? Fernando Henrique Cardoso. Privatizou a Vale do Rio Doce, transformou a Petrobras numa empresa que dá lucro para o estrangeiro, privatizou a siderurgia brasileira toda, privatizou as telecomunicações, provocou a demissão de mais de 500 mil de trabalhadores das estatais, aumentando exponencialmente a miséria do país. Criou um exército de mais de 50 milhões de pessoas que estavam à beira de morrer de fome. E naquela época também, né? A política, o que é? Ali não tinha o não saia de casa, mas tinha o seguinte: doe uma lata de salsicha para os 50 milhões que estão morrendo de fome. Haja lata de salsicha no mundo para alimentar esses 50 milhões de famílias. Pergunta: resolveu o problema da fome? Não, só serviu para dizer que é o que é possível fazer. Isso daí dá uma mixaria para essa população que está morrendo de fome. O que vocês acham? Os trabalhadores devem participar de um 1º de maio, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, com Fernando Henrique Cardoso? O 1º de maio, antes de qualquer coisa, ele é um dia que foi criado pela memória dos trabalhadores de Chicago, dos militantes de esquerda de Chicago, que foram falsamente acusados e executados pelo governo norte-americano, esse governo super democrático. Nós devemos juntar o sangue dos trabalhadores que morreram na luta, porque os trabalhadores de Chicago, eles simbolizam todos aqueles trabalhadores que no mundo todo morreram executados em manifestações onde a polícia atirou contra os trabalhadores, nas ditaduras onde o exército torturou os trabalhadores. São centenas de milhares de mártires da classe operária mundial que lutavam para melhorar a vida dos trabalhadores e lutavam pelo socialismo. Agora nós vamos pegar um representante do tipo de capitalismo mais selvagem, mais criminoso, que jamais existiu, que é o neoliberalismo, e colocar ele para falar no dia em que os mártires de Chicago morreram. Nós vamos misturar isso daí. Com esse tipo de mistura, chama também o Bolsonaro. Chama o Bolsonaro para o 1º de maio. Não chama só o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso também é um genocida. Quanta gente não morreu de fome por causa dele? De doença, de alcoolismo, porque não tinha perspectiva. Esse negócio de que só o Bolsonaro é genocida é uma coisa que causa uma grande indignação, porque oculta todos os outros criminosos. O Bolsonaro está servindo como uma espécie de fachada de trás da qual se esconde um exército de gente criminosa.
E aí o Fernando Henrique Cardoso, que é o mais criminoso de todos, mais criminoso que o Bolsonaro, está sendo convidado para o 1º de maio. Bom, e aí, logicamente, que uma vez que você convida o Fernando Henrique Cardoso, a porteira está aberta. Você só não vai convidar o Bolsonaro. Não sei porque não pensaram em convidar aí o ministro da Defesa que o Bolsonaro exonerou aí. Bota um general fascista lá também para falar no 1º de maio. É uma vergonha. Quer dizer, as centrais sindicais aí estão transformando o 1º de maio numa espécie de espetáculo virtual de banditismo político. Né? Nós temos que dizer isso aí com todas as palavras. No momento mais grave que a população brasileira já viveu, né? Pensando em toda essa situação aqui, eu não me lembro de nenhum tipo de acontecimento que tenha provocado maior desgraça para o povo brasileiro do que a política seguida por todos esses governos na pandemia. A fome, a morte de 370 mil pessoas. O momento mais grave da vida da população. As organizações sindicais têm a capacidade de oferecer aos trabalhadores a palavra de um bandido como esse Fernando Henrique Cardoso. Bom, é por esse motivo, né, que nós, PCO, os comitês de luta e vários outros grupos, estão convocando a realização de um ato de 1º de maio de verdade, um ato, não vamos nem dizer de verdade, porque essa palhaçada que está sendo feita aí, que eu proponho que o pessoal não assista, não vá, boicote, né? Tem que boicotar o 1º de maio com Fernando Henrique Cardoso. Não é possível, é degradante isso daí. Nós estamos propondo a realização de um ato de 1º de maio. Um ato que pode não ser grande, mas nós vamos trabalhar para que ele seja o maior possível, mas um ato que esteja à altura da memória dos trabalhadores que lutaram a vida toda, várias gerações de trabalhadores que morreram nessa luta, das pessoas que foram torturadas pela ditadura, pelos que morreram na luta pela repressão da burguesia, veja bem, não é do Bolsonaro. A luta dos trabalhadores é uma luta contra os capitalistas. E o ato de 1º de maio tem que ser um ato contra os capitalistas, contra a burguesia. Um ato pelo socialismo. E um ato que seja um ato internacional de luta dos trabalhadores pelo socialismo. Nesse ato nós vamos estar aqui também defendendo os trabalhadores de toda a América Latina contra esses governos capachos e contra essa burguesia, que é uma burguesia colonial que existe na América Latina, estaremos defendendo os trabalhadores norte-americanos, que tem também 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, por causa da política de pessoas como esse Biden, contra o governo Biden, contra os capitalistas norte-americanos. Estaremos ao lado dos trabalhadores europeus e dos trabalhadores do mundo todo, contra todos esses governos e contra toda essa burguesia mundial, pequena e grande. O ato de 1º de maio não pode nunca ter representante dos capitalistas, né? Nem Ciro Gomes, que é um representante dos capitalistas, nem Fernando Henrique Cardoso, nem Rodrigo Maia, nem nada, né? Tem que ser um ato de defesa dos interesses da classe trabalhadora. E esse ato de 1º de maio, ele tem uma importância muito maior do que qualquer ato de 1º de maio que já foi feito antes, por causa da situação que foi aqui descrita. Milhões de pessoas morrendo de fome, os trabalhadores morrendo pela pandemia e sendo obrigados pelos capitalistas a trabalhar, porque esse pessoal que está se amontoando no transporte público, ele está se amontoando lá porque os trabalhadores, ou porque os capitalistas, eles não abrem mão de manter os seus lucros, mesmo que os seus trabalhadores morram ali na linha de montagem. Que os trabalhadores morram dentro do grande comércio, que os trabalhadores morram dentro de empresas de telemarketing.
dos bancos e de outro tipo de empresa. Essas empresas têm que continuar funcionando. Ninguém protesta. O pequeno comerciante, né? Você passa na beira do metrô, passa na beira do metrô Jabaquara, que é aqui perto, as lojinhas minúsculas dos pequenos comerciantes, que é o único meio de vida que eles têm, estão todas fechadas porque o governo mandou fechar. Agora, fábricas que têm 1.000 trabalhadores não estão fechadas. É tudo uma coisa cínica, criminosa. Então, nós temos que fazer um 1º de maio contra os governos burgueses, na questão da pandemia, exigir a quebra da patente, vacinação para todo mundo, auxílio emergencial indefinido enquanto durar a pandemia de pelo menos um salário mínimo, mais para famílias grandes, por um plano de emprego, pelas 35 horas semanais, pela restituição dos direitos que foram destruídos da CLT, por essas reivindicações fundamentais. E por aquilo que o pessoal fala muito na internet, mas não quer fazer na prática, que é a luta pelo fora Bolsonaro. Agora, para nós não é só o Bolsonaro. Tem que ser fora Bolsonaro, os militares e todos os golpistas, como, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. Por isso que não dá para fazer um ato junto com ele. Como é que você vai pedir fora os golpistas e chamar o Fernando Henrique Cardoso para falar? Quem vamos falar? Agora vai falar o principal dos golpistas aqui, no ato fora todos os golpistas. É ridículo. Isso aí mostra também que as pessoas que idealizaram esse ato, eles, na verdade, eles não têm nada a objetar ao golpe de Estado de 2016. Para eles está tudo muito bom, tudo muito bem. E eles têm um público, né, que é um público que fica lá repetindo sem pensar, que o negócio, a grande coisa do momento é ficar em casa. Ficar em casa significa, eu fico em casa e eu não morro. E você que se vire. Que eu não sou você, eu sou eu, e primeiro eu, e o resto não tem importância. Então, companheiros, no dia 1º de maio, às 14 horas, na Avenida Paulista, vamos fazer um grande ato de 1º de maio. Põe a máscara, passe álcool gel, não fique na histeria de todo mundo de que não é possível fazer um ato público. É possível, é mentira que não é possível fazer um ato público. O pessoal conta essa mentira que é para poder convocar o Fernando Henrique Cardoso para o ato. Porque se o Fernando Henrique Cardoso fosse no ato na Paulista, ele não falava. Nós do PCO iríamos providenciar para que ele pegasse o microfone, mas não falasse nada. Era capaz, inclusive, que outras pessoas ainda mais irritadas do que nós arrancassem ele lá do palanque no tapa. Porque ele é um inimigo do povo, ele é um canalha, ele é um criminoso. Então, chamo todos para essa questão que é uma necessidade fundamental. Se nós não fizermos nada, o relógio das pessoas que estão morrendo pela pandemia e que estão sofrendo com a fome, ele vai girando cada vez mais rápido. E nós não podemos, nenhuma pessoa em sã consciência, né, pode pensar assim, eu vou esperar que o problema acabe sozinho, porque isso daí é um sinal de falta de solidariedade humana. Eu não vou nem dizer que é falta de solidariedade de classe, é falta de solidariedade com o ser humano. Não é nem o socialismo marxista, já é uma questão, sei lá, do cristianismo. Tá? Você tem que fazer alguma coisa pelo seu próprio, alguma coisa que seja real, como, por exemplo, protestar, lutar. Né? Não adianta nada dar um saco de farinha aí, né? E ficar em casa com a consciência tranquila, porque você não está defendendo a vida do seu próximo.